Bom, eu tenho que falar um pouco a respeito do título que eu escolhi para esse canal, né? Que, que se chama Nascer é Deprimir-se. A princípio, parece uma coisa muito negativa, né? Uma coisa assim muito desesperançada. Mas, na verdade, né, essa é uma frase de um estudioso, né, não é uma frase minha que eu escolhi para ilustrar, né, esses áudios. Eu não sei se esse estudioso foi o Jung, ou se foi Melanie Klein, ou se foi o próprio Freud, mas um deles, né, colocou a teoria de que todos nós, seres humanos, carregamos dentro de nós uma depressão, né? Por quê? Porque todos nós tivemos que nos separar, sair do útero da mãe. E ao longo da vida, nós vamos, passo a passo, nos separando da mãe, do pai, né? E conforme a vida vai passando, a gente tem sucessivas separações. Às vezes, essas separações, uma delas revive, né, aquela depressão original, que é a depressão do parto, da separação do uno, né, que a criança forma com a mãe. E se revive, né, essa depressão inicial, primária, essa depressão se atualiza, né, num momento presente. Claro, isso quando a gente tem o gatilho que provoca a depressão. A separação de algum namorado, namorada, a perda de um emprego, a perda de uma pessoa, né, o luto, né. Tudo isso pode servir como um gatilho para a reatualização daquela depressão original. O Jung mesmo dizia que a nossa superação na vida, ela acontece em espiral. Quer dizer, nós pensamos, por exemplo, que nós não somos invejosos. Então a gente diz, não, eu não tenho inveja dentro de mim, eu tenho inveja branca, né? que é uma falácia, que é uma coisa que... Quer dizer, temos inveja, somos invejosos, porque isso é da natureza humana, é que nem ter sangue, né? É que nem ter outras coisas que compõem o nosso corpo. A inveja compõe o nosso emocional. Então, mas, como a inveja não é socialmente aceita, muitas pessoas até que lutam, né, contra esse sentimento que se impõe muitas vezes. E fazem uma certa caminhada espiritual nesse sentido. Mas quando está assim numa curva mais em ascensão, acontece alguma coisa que faz com que a pessoa despenque lá para baixo do início da espiral. Uma coisa que eu pensava que eu já tinha superado, eu acabo revivendo novamente. Só que, claro, agora com menos intensidade, né? E assim acontece com todas as coisas, né? A gente acha que eu não vou sofrer por homem, mas de jeito nenhum, né? Não sou palhaça, não sou idiota, não sou boca aberta, não sou dominada, né? Sou uma pessoa livre, dona de mim mesma, faço as minhas escolhas, né?
não dependo emocionalmente de ninguém, paf, se apaixona. Em se apaixonando, poderá ocorrer, né, uma possível separação. Aí a pessoa cai na espiral. Uma coisa que ela pensou que já tinha superado, reatualiza, volta, né? E ela fica sem vontade de viver, sem vontade de comer, sem vontade de trabalhar, sem vontade de fazer nada. Claro, esse é um dos gatilhos que eu vinha falando da depressão. Porém, existe também essa depressão química, né? Quando perdemos alguém, eu tenho a impressão que os neurônios funcionam de uma forma a te colocar em depressão, né? Porque é uma depressão onde falta determinado hormônio, dopamina, endorfina, algum outro hormônio que está faltando e está te deixando desse jeito, né? Aí, é lógico, não só aí, eu sou totalmente favorável à medicação, né? Porque no meu caso, graças à medicação, eu sofri 50% menos do que eu deveria ter sofrido, né? Então, claro, aí a pessoa, quando faltam esses hormônios do humor, né, ela tem que ter um amparo medicamentoso, né? Um outro nome que eu também queria ter colocado, né, se eu pudesse colocar mais de um nome, seria Elogio da Loucura, que é uma paráfrase, né, do Erasmo de Roterdã, um escritor que escreveu um livro chamado O Elogio da Loucura, onde ele coloca a loucura como a última instância de libertação humana, né, e do não sofrimento. Eu sei, né, por exemplo, eu me expondo, como eu estou me expondo aqui no YouTube, eu sei que deixo muitas pessoas escandalizadas, né? Principalmente quando eu coloquei que eu fiz 12 sessões de eletroconvulsivo terapia, que são choques elétricos, né? A minha mãe me disse uma vez, isso tu não conta para ninguém, né? Mas também, conforme a gente anda na vida, tu chega nesse plano prazeroso e maravilhoso que é não depender da opinião dos outros, né? É uma libertação isso. Então, a loucura, né, ela tem que ser combatida enquanto preconceito, né? Mas como situação emocional, nós temos que nos assumir assim. Todo depressivo é um doente mental. Todo bipolar é um doente mental. Toda pessoa que tem toque, toda pessoa que é esquizoide, que é esquizofrênica, que é neurótica, que é psicótica, que é paranoica, todos somos doentes mentais, né? E como eu sempre costumo dizer assim para as pessoas que às vezes me acusam, algumas ironizam, e aí não tomou teu remedinho hoje? Eu sempre costumo responder assim, olha, eu sou uma doente mental que me trato. E tu, que está solto aí, oferecendo perigo à sociedade, né? Porque a nossa sociedade, ela está enlouquecedora e está cheia de pessoas enlouquecidas sem tratamento. Então, por que logo nós, que temos esses problemas, vamos nos intimidar em assumir a nossa doença mental? Tá? Um outro nome que eu ainda gostaria de ter colocado seria
está no mundo, então é para todo mundo, né? Mas isso é um tema mais extenso, né, que eu vou abordar numa outra comunicação. Um beijo.